Fala, meus amados, esse é o nosso terceiro vídeo, onde nós estamos falando sobre vida de oração. Espero de alguma maneira estar contribuindo para a sua maturidade espiritual, para o seu crescimento, ao falarmos de uma temática tão importante, tão relevante, que é a oração. Não existe ser crente, ser cristão sem oração. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a oração precisa ser feita com fé, sem duvidar, com convicção no coração. A oração é poderosa. E o nosso texto-chave que nós estamos utilizando é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu aqui, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer ter uma vida restaurada, transformada, ver a glória de Deus na sua vida, você precisa se tornar uma mulher de oração, um homem de oração, alguém de oração. E nós já aprendemos no primeiro vídeo e no segundo vídeo por que devemos orar. Eu te convido a assistir esses vídeos para que você aprenda conosco isso. Nós aprendemos quem providencia o maior exemplo de oração, e a resposta é Jesus de Nazaré, além de, claro, outros grandes personagens da Bíblia, que foram tremendos homens de oração. O maior exemplo é Jesus de Nazaré. Nós aprendemos o que é a oração à luz da palavra de Deus. Nós aprendemos que a oração é uma disciplina, a oração é render homenagem a Deus Pai, a oração é dedicar tempo de conversação com Deus, e nós aprendemos tudo isso diante do Senhor. Nós aprendemos também, num quarto momento, qual deve ser a nossa atitude diante da oração, né? Como é que nós devemos nos portar diante da oração. E por último, falamos quais são os obstáculos à oração. Nós falamos vários deles: pedimos mal, motivos errados, soberba, iniquidade, um espírito que não perdoa, amargura no coração, ídolos no coração, mesquinhez, dúvida constante, incredulidade, né? E erros em relação às outras pessoas. Mas agora nós vamos continuar no sexto momento falando quais são os vários tipos de oração. Quais são os vários tipos de oração na Bíblia Sagrada? Isso é muito legal a gente compreender à luz da palavra de Deus. E o primeiro tipo de oração mencionado na Bíblia, que nós queremos destacar aqui, é a oração perseverante. O verdadeiro homem e mulher de oração, eles oram de maneira perseverante. E eu te pergunto, você é perseverante na sua oração? A oração precisa ser perseverante. Ou seja, por isso que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Como eu já falei em vídeos anteriores, não é que você vai ficar 24 horas de joelho dobrado orando. Isso seria impossível, humanamente impossível. Mas você precisa orar com perseverança, diariamente, de maneira rotineira, como um estilo de vida de Jesus na sua vida diária. Oração perseverante é o que diz a palavra de Deus. Em Filipenses 4:6 nos fala sobre isso. Olha o que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então nós estamos falando aqui da importância da oração perseverante. E Lucas também, 11, de 5 a 13, fala sobre a importância da oração perseverante, né? É um trecho tremendo, onde traz aqui uma parábola que fala sobre a importância de orarmos de maneira perseverante. Jesus ensina aqui sobre o valor da oração perseverante em Lucas 11, de 5 a 13. Segundo lugar, qual é o segundo tipo de oração? É a oração intercessória, que é um nível mais elevado, mais maduro, onde você já não é só alguém que pede coisas para Deus, mas você se levanta, né, diante de Deus de maneira intercessória em favor de outras pessoas. É um nível mais agudo, mais elevado. É você se tornar um guerreiro espiritual em favor de outras pessoas, da causa de Deus, do reino de Deus, da sua igreja local, dos seus pastores, do seu vizinho que está sofrendo. Oração intercessória é o segundo tipo de oração. Romanos 8, 26 nos ensina sobre isso. Olha o que diz Romanos 8, 26. A Bíblia Sagrada diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa tremenda, querido. Então, quem é filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vive a vida no Espírito, aqui de Romanos capítulo 8, né? É uma coisa tremenda, esse capítulo inteiro, querido. Leia esse capítulo inteiro de Romanos 8. Você vai aprender como viver no Espírito. É um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, é Romanos 8, que aqui nos ensina o que é ser cristão, o que é viver no Espírito, o que é mortificar a carne, o que é viver para a glória de Deus. E uma das chaves que nós aprendemos aqui é que tanto o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como nós oramos e não sabemos orar como convém, ou erramos na oração, nos equivocamos nas palavras, não somos muito precisos e eficazes naquilo que estamos orando. Não se preocupe, o Espírito Santo que está em você, ele ora a Deus e intercede a Deus por você, por ter em você uma morada de Deus, um templo de Deus, uma casa para o Espírito Santo de Deus. E mais do que isso, ele te leva a um nível maior, onde você vai ter a mente de Cristo e vai conhecer, né, aquilo que está no coração de Deus. E conhecendo aquilo que está no coração de Deus, tendo essa mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, você vai interceder em favor de outras pessoas, outros irmãos, outros santos aqui, como é dito por Paulo, guiado pelo Espírito Santo. Deus vai te levar à oração intercessória, que é o nosso segundo tipo de oração. Terceiro tipo de oração é a oração no Espírito. Está lá em Judas, capítulo 20. Judas 1:20, né? Só tem um capítulo em Judas. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então aqui está falando de uma oração espiritual, uma oração no Espírito. 1 Coríntios também, 14:14. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Orar no Espírito está falando de oração em línguas. Como é importante nós aprendemos a orar em línguas, em outras línguas, nas línguas estranhas. Línguas que a nossa mente está infrutífera, mas o nosso espírito está sendo edificado, consolidado, construído. Por isso, querido, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Assista um vídeo que eu fiz recentemente sobre o batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo. E você vai aprender coisas valiosas acerca disso. O terceiro tipo de oração é a oração em línguas, a oração no Espírito, direcionado, guiado, cheio do Espírito e enchendo-se do Espírito Santo de Deus, como nós estamos falando. E Efésios 6:18 também menciona sobre essa oração no Espírito. A outra oração que existe na Bíblia, o quarto tipo, é através de súplicas, tá? Súplicas é muito importante. Está lá em 1 Timóteo, vamos ver, 1 Timóteo 2:1-2. A Bíblia diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então nós vemos aqui 4 tipos de oração: súplicas, orações, né? Talvez seja aqui a oração no Espírito, intercessão, nós já falamos sobre ela, e a última, ações de graça, que é o 5º tipo de oração que nós queríamos mencionar aqui para você. Súplica. O que é súplica? No original, a palavra súplica, né, vem da palavra grega deesis, que significa uma oração com uma necessidade extrema, uma indigência, uma falta, uma privação de algo. Então é uma oração de um reconhecimento de privação, de falta, de indigência e de necessidade. E é um ato de pedir também, de fazer uma petição, uma súplica, pedindo a Deus ou a seu favor ou a favor de uma outra pessoa. É uma oração intensa, diligente, né, de clamor diante de Deus. É um clamor diante de uma necessidade, é uma petição, né, igual um advogado que faz uma petição diante do juiz. Através da oração nós vamos junto com o nosso advogado, que é Jesus, o advogado dos advogados, com uma petição diante de Deus em favor de alguma necessidade nossa
ou de alguém também que está conosco. Então é muito importante. Os 5 tipos de oração: oração perseverante, oração intercessória, oração no Espírito, que é a oração em línguas, oração de súplica, que é essa oração intensa, com clamor, desesperado diante de uma necessidade, e por último a oração de ações de graça, onde na oração você louva a Deus, você agradece a Deus, você exalta a Deus pelos seus grandes feitos, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Através da sua oração você vai louvando a Deus, dando graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. A oração de ações de graça é o 5º tipo de oração. E por último, a última pergunta que nós queremos responder nesse estudo sobre oração, são 3 vídeos, 1, 2 e 3, é: quem pode ser envolvido em oração? Quais são as pessoas ou o tipo de pessoa que pode se envolver na oração? E Deus está chamando, querido, você que está me ouvindo, a ser uma pessoa de oração, um intercessor, um guerreiro espiritual. O livro de Efésios nos ensina 3 princípios. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nos ensina o que é sermos cristãos. O que é ser um cristão, a identidade de um cristão. Depois, do capítulo 4 ao 6:10, você aprende qual deve ser o comportamento de um cristão. Do capítulo 4 de Efésios até os 6:9, você aprende qual deve ser o comportamento de um cristão. E num terceiro momento, a partir de Efésios 6:10 até o final, você aprende o que é ser um guerreiro espiritual, um guerreiro de Deus, um guerreiro cheio do Espírito Santo. Então, a pergunta é essa: quem é que pode ser envolvido? Quem é que pode ser envolvido em oração? Quem é que pode se engajar nessa tarefa tão primordial no reino de Deus? Talvez seja uma das tarefas menos reconhecidas, de menor, vamos dizer assim, abrangência de glória humana ou de reconhecimento humano. Glória a Deus por isso. Mas de vital importância para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor, para as famílias, para as casas, para as igrejas, para a liderança. Querido, quem é que pode ser envolvido em oração? Primeiro, a Bíblia Sagrada fala que indivíduos podem se engajar na oração. Qualquer indivíduo conectado com o céu, nascido de novo, regenerado, que leva Deus a sério, que obedece à palavra de Deus, vive uma vida de fé bíblica, confiando em Deus e obedecendo a Deus, qualquer indivíduo pode se engajar na oração. Mateus 6, de 5 a 7 fala sobre isso. Segundo lugar, 2 ou 3 também pode se engajar em oração. A Bíblia diz que porque qualquer coisa que 2 ou 3 pedirem em meu nome, eu vos farei segundo aquilo que vocês orarem. É o que diz Mateus 18, 19 a 20. Isso aqui é tremendo. Eu vou ler aqui para vocês, para nós aprendermos. Mateus 18, 20 a 21. Né? Olha só. Em verdade também vos digo, Mateus 18, 19, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. 2 crentes orando na terra, meu irmão, o inferno estremece, o diabo enlouquece, os demônios se afugentam, e a glória, a graça de Deus, os anjos de Deus descem, o poder de Deus desce, e aquilo que pedirem com fé, crendo 2 ou mais irmãos, Deus irá fazer dos céus sobre a terra. Será concedida pelo meu Pai que está nos céus. E o versículo 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Olha que coisa tremenda. 2 ou 3 já orando em nome de Jesus, Jesus vai estar ali com a sua presença gloriosa no meio deles. Ou seja, além da oração, poder ser de engajamento individual, e eu e você individualmente precisamos ser homens de oração, mulheres de oração. 2 ou 3 ampliam ainda mais o poder e o potencial dessa oração. Se chama oração de concordância. Quando 2 ou mais concordarem acerca de qualquer assunto, Deus o Pai concederá dos céus sobre a terra aquilo que pedirem, e atrairão a presença de Cristo no meio deles, conforme diz as Escrituras,
Mateus 18, 19 a 20. E outra coisa poderosa, ainda mais poderosa ainda, é quando uma igreja inteira, né, que se envolve em oração. Lá em Atos 2,42 a Bíblia fala sobre isso, que a igreja inteira estava engajada na oração. Olha o que diz Atos aqui 2,42. A Bíblia diz 2,42, deixa eu procurar aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja toda orando é poderoso isso. Quando a igreja se reúne, é bíblico que todos, unanimemente, levantem as suas vozes em oração, promovam louvores ao Senhor, promovam ações de graça. É o que diz o Salmo 64, versículo 1, Salmo 66, versículo 19. Olha o que diz o Salmo 18, 6, diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. É o que diz o Salmo 18, versículo 6. Deus ouvirá o clamor do seu povo, seja individualmente, seja em dois ou mais, 2 ou 3, reunidos em seu nome, seja uma igreja inteira engajada em oração. A Bíblia, eu quero terminar com esse versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vida de oração é o tema da nossa série de 3 vídeos de oração. Eu espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade na fé, para que você se torne, como eu desejo também, cada dia mais sermos homens de oração, mulheres de oração, pessoas de oração, pessoas que não apenas conheçam a Deus, mas que também sejam conhecidas por Deus lá nos céus e vejam milagres e maravilhas de Deus aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. Deixe seus comentários abaixo, compartilhe conosco qualquer experiência que você tiver de oração, de resposta de oração, situações na sua vida ou pedidos de oração. Deixe no seu comentário. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém. E siga-nos nas redes sociais, compartilhe conosco. E aqui está todos os canais para que você faça isso. Em nome de Jesus, exerça sua generosidade, a graça e a paz do Senhor. Amém.